Evangelho de Lucas, capítulo 24. Hoje é um culto especial, porque é um culto de Santa Ceia. É um momento onde nós participamos da comunhão com o corpo de Cristo, simbolizado no pão, com o sangue de Cristo, simbolizado no cálice. Lucas 24, de 13 a 35. Meus queridos, vamos ler juntos o versículo 29. Lucas 24, versículo 29, vamos ler a uma só voz. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Amém. Queridos irmãos, aqueles que compareceram aqui no culto da ressurreição, dia 8 de abril de 2012, talvez vão se lembrar, não sei, faz um pouquinho de tempo, né? Um bocadinho. Nós falamos nesse texto sobre Emaús, o caminho da restauração. Nós destacamos naquele dia, irmãos, nessa primeira mensagem, que os discípulos estavam fortemente abalados com a morte do Senhor, que nós podemos também nos abalar com algumas situações que surjam na vida da gente. Nós vemos hoje o Salmo 42, porque estás abatida, minha alma. Nós vimos também, irmãos, que os olhos deles estavam fechados, eles não conseguiam ver quem estava ao lado deles. Jesus estava ali do lado deles. Nós vimos também que os corações deles estavam incrédulos, eles não criam mais, estavam meio descrentes. Se criam, era uma fé ainda frágil, fragilizada pela morte de Jesus, mas eles não estavam aguardando a ressurreição de Jesus, e por isso o coração deles não ardia mais. Um pouco mais adiante, eles próprios vão reconhecer e vão dizer um para o outro, versículo 32, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Então, amados, naquela primeira mensagem nós destacamos isso, que as lutas podem nos abalar. As lutas virão, mas nós temos que resistir, temos que perseverar, porque do contrário nossos olhos se fecharão, nós vamos passar a questionar a palavra de Deus, não vamos crer com tanta intensidade quanto devemos crer, e os nossos corações vão começar a se endurecer e ficar gelados, exatamente como eles estavam. Por isso que nós temos que resistir, perseverar, porque as lutas estão aí. Todo mundo passa por elas, não é verdade? E hoje nós vamos tentar caminhar um pouquinho mais na segunda parte dessa mensagem, compreendendo, irmãos, a ação de Jesus lá no caminho de Emaús. Em detalhe, observando o seguinte, irmãos, Emaús para nós é um símbolo da vida, é um símbolo da nossa caminhada, é um símbolo da nossa jornada na fé. E ainda mais, que todos nós estamos em um processo de restauração espiritual. A partir do momento que o Senhor nos salvou, esse processo se iniciou. Ele começou a trabalhar nas nossas vidas. E Ele vai agindo, Ele age no nosso coração, vai nos transformando, assim como Ele fez na vida dos primeiros servos. Lembremos que ali no meio dos discípulos havia um Pedro, que o negou 3 vezes. Havia um Tomé, que duvidou da sua ressurreição. Então o Senhor Jesus estava trabalhando na vida deles. E esses 2 servos que aparecem nesse texto, nós não temos o nome do outro, nós temos apenas o nome de um deles, que é o Cleopas. Está lá no versículo 18. Cleopas. Então não sabemos exatamente quem era o outro. A Bíblia não fala, Deus não quis revelar isso para nós. Mas nós sabemos que eram 2 discípulos, ou seja, 2 servos de Deus que estavam ali. Então o Senhor Jesus estava trabalhando na vida deles. Irmãos, será que existe alguma situação que nós venhamos a passar e que possa abalar a nossa fé? Será que pode acontecer alguma coisa na nossa vida que venha nos fazer ficar como esses servos estavam naquele dia? Coração duro, coração gelado. Não estavam mais crendo na ressurreição de Jesus, não estavam nem se lembrando das Escrituras. E eu me lembro de uma conversa que eu tive com um irmão, e ele estava me compartilhando acerca de uma irmãzinha que precisou de um aconselhamento pastoral, porque ela não
conseguia engravidar. E ela queria muito ter um filho, e ela não engravidava. E essa mulher, que era uma serva de Deus, entrou em crise espiritual, porque ela não conseguia engravidar. Ela passou a ir em algumas igrejas e ela frequentou várias igrejas, e em algumas igrejas por onde ela passou, ela ouviu muitas promessas de cura, muitas promessas de um milagre, até determinações, isso vai acontecer. Mas não aconteceu. E então ela entrou em crise. E alguém poderia perguntar: pastor, eu também passo por algo semelhante, porque eu oro, mas está difícil de acontecer, está demorando. A resposta de Deus parece que ainda não veio. Então, irmão, isso é algo comum a todos nós. Você não é o único que passa por isso. Nós somos todos iguais. A diferença é como vamos lidar com isso. E nós sabemos que o Senhor responde nossas orações dizendo sim, não, ou espera um pouco mais. Ele pode dizer sim imediatamente, rapidamente. Ele pode dizer não também. E ele pode dizer espera um pouco mais. Continua orando, continua confiando, continua buscando. E nós só saberemos exatamente se Deus vai responder aquilo que a gente está pedindo em algumas áreas da nossa vida, depois de um tempo de caminhada. E nós temos que já estar precavidos, preparados. Se Ele disser não, nós não podemos perder a nossa fé. Amém, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Tem que ressaltar isso. Porque existem muitas pessoas que, quando Deus não responde do jeito que eles gostariam, a sua fé se abala. Então, muito cuidado, porque a nossa alma, ela é terrivelmente enganosa. Ela é terrivelmente corrupta, diz a Bíblia. Nosso coração, nossa alma. E a nossa alma pode nos enganar. E a gente pode achar que está tudo bem. E a gente pode achar que nós somos os crentes firmes e fortes na fé. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos confiar nisso. Mas, irmão, espere, essa fé tem que ser provada. Porque a fé que não é provada não vale nada. Por que Deus prova? Porque a fé tem o seu valor. E nós só podemos entender a dimensão da nossa fé, o valor da nossa fé, a grandeza da nossa fé, a dimensão da nossa fé, na prova, na luta. Certa vez eu aconselhava uma irmãzinha que estava chorando por causa de algumas situações que estavam acontecendo diferente daquilo que ela esperava. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra que é Deus, isso vem de Deus, eu não sei porquê, mas o Senhor pôs no meu coração de dizer o seguinte: aproveite essa oportunidade. A oportunidade de ter uma experiência nova com Deus. A oportunidade de receber na sua vida o agir de Deus. A oportunidade de caminhar e crer confiando que Deus está no controle. É na hora da prova, é na hora da luta, é na hora da tribulação, que nós temos a oportunidade de crescer na fé, de dar um passo a mais, de aumentar um pouquinho mais nossa comunhão com Deus, acreditando que Ele está no controle, que Ele é o Todo-Poderoso Deus, o Soberano Deus, que Ele nos ama e que Ele está junto conosco. É bem o que aconteceu lá em Emaús. Os irmãos estavam abalados. Imagina, irmão, se a gente vê uma pessoa morta, a gente fica abalado, não fica? Marlene, certa vez, voltava do trabalho e um pedreiro, se não me engano, tomou um choque mexendo no cabo. Sabe quando acontece acidente, né? Cabo de alta tensão, essas coisas. Talvez uma viga de metal, alguma coisa. Enfim, ele foi eletrocutado. E a hora que ela passava de ônibus, o corpo estava lá queimando. Até hoje ela lembra disso. Toda vez que a gente passa no local, vem à memória aquele corpo estendido no chão. A morte impacta a gente. É duro ver isso, é ver gente machucada, gente sangrando, gente sofrendo. Misericórdia. Eles viram, irmãos, e não era qualquer um não, eles viram Jesus crucificado. Eles viram Jesus desfigurado. Eles viram Jesus sangrando até a morte. Eles viram Jesus sendo tirado da cruz, aquele corpo flácido, sem vida. Eles viram Jesus ser sepultado. Eu pergunto, irmãos, se nós estivéssemos lá, será que nós também não ficaríamos abalados? A gente se abala com tanta coisa, muito menor. Então, não vamos condená-los, tá? Às vezes a gente lê
E a gente critica. Oh, esses irmãos, hein, que coração duro. Não, vamos fazer isso não. Vamos nos colocar no lugar deles. Eles estavam em crise. Eles estavam passando um momento difícil. Um momento de fragilidade, de tristeza, até de incredulidade. De um problema, uma situação terrível. Onde Jesus foi morto, judiado, torturado, depois crucificado e depois de morto ainda sepultado. Mas, amados, o que nos chama a atenção é que no momento de crise que eles estão passando, tão terrível, Jesus se aproxima deles. Jesus vai até eles. Jesus anda ao lado deles. Jesus fala com eles. Jesus fica com eles, atendendo o pedido deles. Jesus se revela a eles. E Jesus restaura esses servos. Jesus restaura. É o que a gente vê no final aqui, a partir do versículo 32, quando eles caindo em si, eles dizem, olha, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora, lembre-se que já se faz tarde, ou seja, não era de dia, não estava claro, era de noite. Era perigoso sair no escuro, naquele contexto, por causa de salteadores, por causa de perigos. Mas na mesma hora, eles ficaram tão tocados por Deus, versículo 33, que eles se levantaram e foram para Jerusalém contar essa grandiosa bênção, que o Senhor havia aparecido para eles. Veja, irmãos, agora são outras pessoas, mudou completamente. Mudou o coração, mudou a mente, mudou a disposição, em fração de minutos ou até de segundos, a partir do momento em que Jesus se revelou a eles. Irmãos, Jesus nos ama. Esteja passando o que você estiver passando, irmão. Creia. Jesus ama cada um de nós. Mesmo quando estamos abatidos, mesmo quando estamos entristecidos, mesmo quando estamos meio apáticos, Ele continua nos amando. Ele não nos abandona. Mas será que Jesus está andando comigo, apesar de eu ser tão fraco, pastor Paulo? Sim. É a palavra que nos diz isso, é a Bíblia que nos diz isso. Jesus não nos abandona nunca, irmãos, e Ele se aproxima de nós, Ele fala conosco, Ele quer ficar ao nosso lado sempre, em todos os momentos, e Ele quer se revelar a nós também. A história terminaria muito triste, irmãos, se não fosse a graça e a bondade de Deus nessa passagem bíblica. Seria muito triste, esses irmãos indo lá para a casa deles, no caminho de Emaús, incrédulos, endurecidos, coração frio, coração gelado, sem esperança. Que coisa triste, hein? E a nossa história seria uma história com um final muito triste, irmãos. Seria uma história com um final terrível, se Jesus não estivesse na nossa história. Se Ele não tivesse entrado na nossa história. Se Ele não tivesse se revelado a nós. Se Ele não tivesse começado e estar realizando essa obra de restauração em nós. A pergunta, então, que se faz nesse momento é, você quer ser completamente restaurado por Deus? Alguém poderia dizer, pastor, mas está tudo bem comigo, não tem nada para ser restaurado. Eu diria arrogante, prepotente. Está aí, já manifestou o pecado do orgulho. Porque quem acha que não tem problema é muito orgulhoso. Ora, quem não precisa de restauração? Quem não precisa de transformação? Jesus fez uma pergunta parecida lá para os fariseus, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, todo mundo precisa dessa obra. Mas, irmãos, nós não podemos delongar, nós não podemos deixar para amanhã, nós não podemos procrastinar a obra de Deus na nossa vida, atrapalhando, impedindo que Ele nos restaure completamente. Nós devemos acelerar isso o máximo possível, que couber a nós fazer para que Deus opere em nós. É certo que Deus é soberano, é certo que Deus faz a obra como Ele deseja, mas hoje pela manhã, na abertura da escola dominical, a irmã leu o Salmo 81, não foi, irmã? Salmo 81, onde o Senhor fala, irmãos, que muitas vezes o povo dele não quer escutar o que Ele está falando. E muitas vezes o povo dele não quer dar passos necessários na presença dele, de modo que essa restauração flua e aconteça. Por isso, irmãos, que nessa história de Emaús, nós nos identificamos tanto. É como se nós fôssemos aqueles homens, aqueles servos.
e como se Emaús fosse o caminho da nossa vida. E o Senhor Jesus quer nos restaurar completamente. O que o Senhor Jesus fez, então, para mostrar para nós o caminho da restauração? Primeira coisa que eu vejo aqui, observe os versículos 25 a 27, é que Jesus exortou eles. Diz a palavra: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Jesus, primeira coisa que ele fez, exortou eles. Chamou-lhes a atenção. E exortou-os também a lembrar das Escrituras, a lembrar da palavra. Essa exortação está aqui no 25 e 26, bem claro: nécios e tardos de coração. Eu não sei se você já foi observar, pesquisar o que significa isso. Nécios é imprudente. Nécio é imprudente, é aquela pessoa que age sem sabedoria, sem prudência, sem discernimento, sem observar certos preceitos e certos pontos, especialmente da palavra, certas situações. E por isso que ele completa ainda dizendo: tardos de coração para crer. O que significa o tardo de coração para crer? É aquela pessoa que demora para entender e crer na palavra de Deus. E desmorona aqui aquele conceito que fé seja algo totalmente passivo da nossa parte. Nós recebemos a fé, dom de Deus, mas a fé tem que ser praticada. Fé, amados, é algo muito ativo da nossa parte. Viver por fé não é só ficar de braços cruzados esperando as bênçãos. Viver por fé é caminhar na direção da bênção, é caminhar na direção da palavra. Por isso que ele disse que eles eram tardos de coração, porque eles estavam demorando para crer naquilo que a Bíblia falava a respeito de Jesus. E então, o Senhor Jesus passa a discorrer na palavra. Diz aqui o versículo 26, o Senhor Jesus ainda fala: não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória. E o 27 nos relata que, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então foi uma conversa meio longa. A Bíblia diz: eu creio, e ponto final. Amém, irmãos? Nós não podemos começar aqui a imaginar que Jesus citou só Isaías, ou que Jesus citou só um outro texto, esse ou aquele. A Bíblia diz que ele discorreu de Moisés pelos profetas e por todas as Escrituras. Ou seja, foi uma conversa meio longa. Foi uma caminhada um pouco mais longa do que talvez a gente imagina na leitura aqui de 1 ou 2 versículos. Jesus foi falando, mostrando na palavra acerca do que dizia a respeito dele e exortando eles a crerem na palavra. O que nós tiramos aqui para nós, irmãos? Que nós somos exortados a ser restaurados e viver dentro da clareza da palavra de Deus. No momento em que eles deixaram a palavra de Deus de lado, que eles começaram a esquecer dos profetas, do que a Bíblia dizia sobre Jesus, eles se tornaram tardos de coração. E eles se tornaram nécios, se tornaram imprudentes. É claro, irmãos, que quando a gente não presta atenção para aquilo que a Bíblia diz, a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. A gente começa a querer fazer aquilo que Deus quer fazer. Então a gente começa a querer manipular situações, a gente começa a querer tomar decisões antes do aval de Deus, a gente começa a querer fazer coisas como se Deus tivesse que nos atender de acordo com o nosso querer e não esperar o querer de Deus para a nossa vida e agir de acordo com aquilo que Ele revelou para nós na palavra. Muito cuidado, irmãos, porque foi esse o caminho que esses homens estavam trilhando. Haviam esquecido das promessas. E hoje mesmo estava lendo um texto de João, onde Jesus começou a pregar sobre si mesmo. Em diversos momentos, antes mesmo de ser traído e crucificado e morto, Jesus pregou sobre si. Jesus falou que ele tinha que morrer, Jesus avisou que ele ia ser traído, Jesus avisou que ele ia ser sepultado, Jesus avisou que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Então não era só os profetas do Velho Testamento, Jesus havia falado isso para eles.
Quem andou com Jesus ouviu tudo isso. Mas na hora que veio o fogo da provação, na hora em que veio o momento mais difícil, e isso ocorre conosco também, a fé desses irmãos se mostrou frágil. Então, meus amados, nós temos que buscar ter uma fé mais forte, uma fé firme. Quem se esquece dos mandamentos do Senhor, quem abandona a palavra do Senhor na hora de tomar decisões, começa a agir de acordo com o seu coração, de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio pensamento. Muitas vezes, amados, agir traiçoeiramente, falsamente, sem o prumo da verdade. A palavra de Deus diz, seja o teu falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Muitas vezes nós incorremos no risco de esquecer. A Bíblia diz, eu creio, ponto final, não se fala mais nisso. Se nós começarmos a relativizar a Bíblia, nós nos tornaremos incrédulos da palavra de Deus. Nós perderemos a nossa fé. Mas Jesus fez eles lembrarem daquilo que estava escrito na palavra, irmãos. E esse é o princípio da restauração de uma vida, de uma família, de uma igreja e da própria sociedade como um todo. O compromisso com a palavra, a busca da verdade, a busca das escrituras e o cumprimento delas. Por isso que Jesus exortou eles tão duramente e começou ali a discorrer na palavra, para eles voltarem a crer na palavra, para eles voltarem a entender a palavra, para eles serem restaurados a partir da palavra. Então, irmãos, se a gente quer restauração na nossa vida, e Deus já está fazendo isso na vida do crente, amém, irmãos? Mas tem uma área lá que a gente sabe, meu pai, essa área eu preciso melhorar mais, eu preciso ser restaurado. E olha, irmãos, é igual um câncer maligno. Se você não buscar a restauração, essa área, por menor que seja, vai começar a atingir outras áreas da sua vida. Então, se nós temos essa vontade de ser completamente restaurados por Deus, nós temos que buscar cada vez mais um compromisso com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então, se surgir uma situação prática, onde você vê que a palavra está sendo desvirtuada, você aí que tem um compromisso com a palavra vai dizer imediatamente para essa pessoa, não, peraí, mas está escrito na Bíblia que não é assim que a gente deve fazer. Eu fico com a Bíblia. Eu prefiro a Bíblia. Então você vai demonstrar na prática o seu compromisso com a palavra. Mas Jesus não ficou apenas explicando e expondo as escrituras para eles. No versículo 29, que nós lemos juntos até, a Bíblia nos fala que Jesus permaneceu com eles. Jesus não expôs a palavra e falou, tchau, estou indo embora. Não, ele permaneceu, ficou com eles. Eu creio, irmãos, que as palavras de Jesus ecoaram na alma deles, na mente deles, de uma forma tão misteriosa. Sabe quando Deus fala com a gente? Sabe quando você está lendo a Bíblia e você se sente tocado pela palavra de Deus? Sabe quando você está lendo a Bíblia e você sente uma alegria assim, por dentro, uma coisa, parece que você fica radiante. Que bom, irmãos. Se você tem essa experiência com Deus, saiba isso é revelação de Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus é sobrenatural. E quando Deus nos toca pela palavra, a gente sente alguma coisa por dentro diferente. Aquela tristeza vai saindo, vem vindo uma alegria nova, diferente. Aquele desânimo, aquela apatia parece que começa a ir embora e a gente começa a olhar para os problemas da vida com mais coragem, com mais determinação e dizer, não, vai dar certo em nome de Jesus. Jesus está comigo, Jesus me ama, Ele é todo poderoso e aconteça o que acontecer, deu certo, Jesus está no controle, então amém. E você vai para frente nessa fé, nessa confiança. Eu creio que eles sentiram alguma coisa desse tipo porque eles ouviram a voz de Jesus. E talvez no seu coração, no seu íntimo, eles começaram a pensar, quem é esse sujeito desconhecido aí? Que está exortando nós aqui, dando bronca na gente, chamando a gente de nécio, tardo de coração, com tamanha autoridade, que a gente não tem nem como abrir a boca para falar nada. A autoridade dele, quem é esse sujeito? Quem será que é ele? Quem é esse que está falando conosco? Talvez fosse a pergunta deles. E quando eles chegaram na aldeia, Jesus fez menção de continuar caminhando. E então eles fizeram esse convite maravilhoso. Senhor, fica conosco. Amém, irmãos? Fica conosco, Jesus. Eles não sabiam ainda que era Jesus, mas eles disseram com franqueza, fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina.
Era preciso que eles pedissem, irmãos. Era preciso que eles pedissem. Se eles não tivessem aberto a boca, se eles não tivessem pedido, talvez Jesus tivesse prosseguido na sua caminhada. Talvez Jesus fosse atender outra pessoa que estivesse com problemas. Porque ele faz isso até hoje. Nós não sabemos o agir de Deus na terra. Mas a Bíblia diz que ele passeia no meio das igrejas, que ele passeia na terra, que ele está entre nós. O fato é que esses homens chamaram Jesus e falaram: Senhor, fica conosco, Senhor. E Jesus ficou com eles, irmãos. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? A importância da oração. A importância de orar, a importância de clamar a Deus, a importância de suplicar a Deus nesse processo de restauração, nesse processo de busca que a gente está passando. Se a gente não orar, irmãos, nós estaremos demonstrando que não cremos no Senhor. Se nós não orarmos, nós estamos demonstrando que não acreditamos nele. Que não acreditamos na sua palavra, que não acreditamos nas suas promessas, que não acreditamos que ele ressuscitou, que não acreditamos que ele pode fazer aquilo que ele quiser fazer na nossa vida. Mas eles pediram para Jesus ficar. Senhor, fica conosco, já se faz tarde, o dia já declina. E Jesus ficou. Precisamos pedir para Jesus permanecer conosco, irmãos, na nossa vida pessoal, por exemplo. Sabe aquelas áreas da gente que só Jesus conhece? A gente tem que pedir para Jesus: Jesus, fica conosco, fica comigo nessa área. Nos nossos sonhos, nos nossos planos, nos nossos anseios, na nossa família, no nosso viver diário, na nossa igreja, no nosso trabalho. Nós precisamos clamar a Jesus: Jesus, fica comigo, Senhor. Não me deixa sozinho. Não me deixe me sentir só, eu quero sentir o Senhor do meu lado, eu quero saber e crer que o Senhor está do meu lado, porque Ele está do seu lado. Mas muitas vezes nós parece que questionamos e até duvidamos disso em determinados momentos. A nossa fé é testada, é provada, e aqueles homens ainda não criam completamente, ainda não haviam sido restaurados completamente, mas fizeram um pedido e Jesus atendeu e ficou com eles. Amém, irmãos? Talvez você está passando por uma luta muito grande, muito difícil. Eu queria desafiar você a continuar pedindo: Jesus, fica comigo. Talvez o seu pecado seja algo que te atormenta tanto, e você ainda não entendeu a dimensão disso, como isso te prejudica, como isso destrói você. E você precisa falar: Jesus, fica comigo na minha casa, quando eu ligar aquele computador, Senhor. Fica comigo quando eu ligar a televisão, Senhor. Fica comigo quando eu for passear. Fica comigo quando eu for namorar. Fica comigo quando eu andar de ônibus. Fica comigo quando eu estiver sozinho. Fica comigo quando eu estiver fazendo negócios. Fica comigo quando eu estiver tratando dos seus assuntos. Fica comigo, Senhor, em todo momento, Senhor. E o Senhor ficará. Ele é bom, Ele fica. Mas lembre-se, os discípulos pediram. E ainda, amados, nós encontramos uma outra verdade aqui nesse texto, muito importante, dentro desse processo de restauração daqueles servos e que se encaixa perfeitamente na nossa vida, que é a comunhão. Versículo 30 e 31 nos fala da comunhão. Veja: aconteceu que enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Jesus tomou o pão, já estava ali dentro da casa. E eu fico imaginando a feição, a fisionomia, o rosto desses irmãos, quando vem esse desconhecido, agora pegar o pão e abençoar. Eles nem sabiam que era Jesus. Mas pelo conhecimento bíblico dele, talvez pensassem que fosse um mestre, um rabi. E de fato Jesus era mestre na sinagoga. E Jesus toma o pão, abençoando, partiu e lhes deu. E nesse momento aconteceu algo sobrenatural. Os olhos deles se lhes abriram, diz o versículo 30. Então se lhes abriram os olhos. Nós não sabemos se foi pelo modo como Jesus partiu o pão, se os fez lembrar de algumas outras ocasiões. Mas nós sabemos, amados, com toda certeza que foi Deus que lhes abriu os olhos naquele momento. E nós podemos acreditar, podemos entender que naquele momento houve um mover de Deus na vida deles. Porque eles tiveram seus olhos abertos. E quando nós temos os nossos olhos abertos, irmãos, para qualquer realidade que a gente esteja passando e que o Senhor Jesus quer nos mostrar, é o agir de Deus na nossa vida.
Seus olhos foram abertos e eles perceberam então, entenderam, reconheceram que era Jesus que estava com eles. E aqueles homens que outrora eram frios, incrédulos, indiferentes, passaram a crer novamente. Olharam e creram e perceberam e souberam. Amados, o Senhor restaurou neles a esperança. O Senhor restaurou neles a sua vida espiritual. Houve algo maravilhoso na vida desses homens, irmãos, porque quando os seus olhos foram abertos, o seu coração foi aceso de novo, seu coração começou a arder novamente, com o fogo de Deus dentro deles. Eles saem correndo e vão até Jerusalém para falar a respeito dessa aparição maravilhosa do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós precisamos disso na nossa vida. Precisamos desse mover de Deus na nossa vida, irmãos. Precisamos desse agir de Deus na nossa casa, na nossa vida de oração, na nossa leitura da Bíblia. Nós precisamos desse mover de Deus na igreja, porque do contrário, a desesperança começa a tomar conta. A desesperança começa a tomar esse espaço que é só de Deus, que é um espaço de Deus na nossa vida. Então, irmãos, veja que o Senhor Jesus agiu na vida desses servos, trazendo de volta aquela esperança, trazendo de volta aquela convicção. E o versículo 34 nos diz que quando eles chegaram lá em Jerusalém, os discípulos diziam: o Senhor já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus queridos, naquela situação houve algo na vida desses dois servos que eu creio que o Senhor quer fazer na nossa vida também, ao longo da nossa jornada. Porque nós temos diversas situações em que nós poderemos nos sentir abatidos, sem esperança, desanimados. Por que estás abatido, minha alma? Diz a palavra. Por que te perturbas dentro de mim? E o resultado desse agir de Deus na vida desses servos, não só desses dois do caminho de Emaús, mas de todos os seus discípulos, está no livro de Atos. Na sequência da história bíblica, lá em Atos, a gente observa um exemplo, em Atos 2, versículo 14, e os versículos subsequentes, Pedro pregando. Pedro foi outro que foi restaurado pelo Senhor, semelhantemente a esses dois servos. Porque Jesus foi lá onde Pedro estava, e perguntou 3 vezes para ele se Pedro o amava. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus operando na vida de Pedro. Um exemplo. Porque Cleopas e o outro discípulo, a gente não sabe mais nada a respeito deles. Mas a mesma história de restauração aconteceu na vida dos outros discípulos. E Pedro, lá em Atos 2,14, ele está pregando com tanta intrepidez e tanta fé, que o resultado é a conversão de 3.000 almas. Está em Atos 2,41. Pedro, que outrora havia negado Jesus, agora renovado, restaurado, na sua esperança, na sua fé, se torna um pregador do Evangelho, se torna um homem que faz grandes obras para o Senhor, e que no final da sua história, segundo a tradição da igreja, a história da igreja cristã, ele morre por causa da sua fé. O mesmo a gente nota na vida de outros servos de Deus que a Bíblia nos relata. Por exemplo, Estevão. Em Atos capítulo 7, a Bíblia fala que ele morreu por causa da pregação, por causa da sua fé em Jesus. E lá no versículo 60 de Atos 7, a Bíblia diz que Estevão se pôs de joelhos e clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ou seja, Estevão foi um dos primeiros mártires da história da igreja, restaurado em sua fé, restaurado no poder de Deus na sua vida. Ora, irmãos, o que isso significa? Significa que a restauração de Deus na nossa vida nos faz produzir fruto, nos faz realizar obras para o Senhor, nos faz ser agentes de restauração. A gente não fica só em nós. Não fica só em nós essa restauração de Deus. A gente passa a levar isso adiante. A gente passa a levar isso para as pessoas. Existe um ditado, irmãos, que diz que a esperança é a última que morre. Já deve ter ouvido esse ditado, né? Mas a Bíblia nos fala que a nossa esperança não morre. Porque a nossa esperança é viva. Nossa esperança é Jesus. Que Deus te abençoe. E que nesse caminho de restauração pelo qual você está passando, eu estou passando, todo mundo aqui está passando, nós não venhamos a delongar demais. Nós não venhamos a causar algum impedimento
ao Senhor, de modo que a sua restauração demore, mas que nós sejamos, irmãos, aqueles servos que vão buscar essa restauração, que essa restauração se complemente o mais rápido possível. Então, nesse momento, feche os seus olhos e vamos orar. Entrega a tua vida no altar de Deus, irmão. Se você ainda não se converteu, se você ainda não entregou seu coração a Jesus, faça isso agora. Peça para Deus restaurar você. Se o problema que você detecta for na sua casa, peça para Deus restaurar o seu lar. Convido a igreja para ficar de pé, de olhos fechados, orando em espírito ao Senhor, falando com Deus, em espírito, em verdade. Talvez, querido irmão, irmã, você detecta algo no seu casamento. Talvez você detecta algo na sua vida conjugal. Talvez você sabe de algo que você está passando e só Jesus conhece. Você que é jovem, você que precisa de uma vitória, seja qual for a sua idade. Creia na restauração de Deus. Creia nos milagres de Deus, na bondade de Deus. Creia que Jesus está ao seu lado, irmão. Só Deus sabe o que você está passando, é verdade. Mas creia, Ele está do seu lado. Ele não te desamparou. Ele não te abandonou. Mas pastor, então por que a prova demora tanto tempo? Por que Ele está me provando tanto? Porque a bênção vai ser grande na sua vida, irmão. Creia. Olhe para o problema desse modo. A bênção de Deus é maior que esse problema. A resposta de Deus vai calar a boca do inimigo. A resposta de Deus vai tapar a boca dos incrédulos. A resposta de Deus, irmão, vai ser maior do que a luta que você está passando. Creia nisso. A bênção está chegando. Acredite. Peça para Deus restaurar você nessa noite, na sua fé, na sua confiança. Entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele, o mais Ele fará. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos mostra na palavra que o Senhor é um Deus que restaura. O Senhor restaura vidas, o Senhor restaura a confiança, o Senhor restaura a esperança. Aqueles irmãos que eram servos teus, mas estavam incrédulos, estavam endurecidos, estavam tristes, abatidos, preocupados, foram restaurados. Oh, glória ao teu nome. O Senhor ficou com eles, o Senhor ouviu o seu clamor. E obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor também ouve o nosso clamor nessa hora. Por isso, Senhor, aquele que estiver passando por provas e lutas, só o Senhor sabe, todos nós passamos, mas alguém poderá estar passando por uma prova muito dura de enfrentar, por uma luta muito pesada, muito árdua. E nós clamamos nessa hora que o Senhor restaure as forças do seu povo, ó Pai. Que o Senhor restaure, ó Deus, a energia, seja energia física e até a força espiritual. Pois a tua palavra diz que os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Abençoa, Senhor. Que o problema, Senhor Deus, seja encarado a partir de agora, Pai, por todos nós aqui, seja quem for. Que o problema seja encarado não como um problema, mas como uma oportunidade de crescer na fé, de praticar a fé, de confiar em Deus, de esperar em Deus, de ter uma comunhão mais íntima com Deus. Ajuda-nos, Senhor Jesus. E muito obrigado, Senhor, porque nesse instante que nós vamos ministrar e participar da Santa Ceia, nós estamos lembrando esse ato maravilhoso do Senhor, através do qual o Senhor mesmo nos restaura. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Creia que o seu problema está nas mãos de Deus, que Deus está cuidando, que Deus é soberano, que Deus te ama, que Deus está do seu lado, que Deus nunca desampara você, mas que Ele atende o seu clamor e que Ele vai cuidar de você, Ele está cuidando de você, em nome de Jesus. Nós vamos ter mais um hino com o nosso coral, nos preparando para o momento da Santa Ceia.